Ela vai lhe dar um respaldo maior para poder começar, porque querendo ou não, o começo é perrengue, muito, não é pouco, é muito perrengue que você passa, porque você ainda não é conhecido, você não tem nome, né, na praça, digamos assim, então você tem que ficar conhecido. Hey, aqui é Ítalo Fortes e você está ouvindo Soco no Bucho. Seja muito bem-vindo ao podcast aqui Soco no Bucho, podcast de quem é empreendedor, que tá todo dia na raça, batalhando e tentando tirar o seu ganha-pão da sua profissão que você escolheu. Hoje a gente está com uma presença muito especial, uma convidada, minha prima, que trabalha com nutrição, Marina Fortes. Se apresenta aí, Marina, pode falar aí um pouquinho da tua carreira, como que tu começou nessa área de nutrição, é muito importante para quem está ouvindo agora e que muitas vezes também é nutricionista e que não sabe como começar essa carreira e como é que foi todo o teu processo inicial e até hoje. Então, gente, tudo bom? Me chamo Marina Fortes, sou prima do Ítalo, inclusive, e ele teve grande influência nesse meu início de carreira. Eu estava muito indecisa antes, sempre quis ser da área da saúde, mas não sabia exatamente o que. E em conversa com ele, me despertou essa vontade de ser nutricionista. E me formei, né? A graduação dura 4 anos, fiz pela Estácio, ProUni, então eu estudei de graça e comecei atendendo a domicílio. Faz um ano, tá? Que eu me formei. Agora mesmo em dezembro vai fazer um ano. E comecei atendendo a domicílio, né? Correria, com bioimpedância nas costas, com computador nas costas, para cima e para baixo. Atendia na cidade inteira. E em agosto desse ano eu consegui montar meu consultório com menos de um ano de formada, depois de muito corre, né? Consegui essa estabilidade, foi o que funcionou para mim, né? Funcionou muito. Tem colegas meus que preferem o home care hoje em dia, mas atender num local fixo para mim foi o que funcionou muito, inclusive na resposta também de pacientes, questão de horários mais flexíveis. Para mim, atendo num local perto de casa e para mim é o que funcionou. Hoje eu também faço, além da graduação, né, faço a pós de nutrição esportiva. Tô com um ano fazendo essa pós-graduação, que foi a área que eu escolhi desde o início. Eu só entrei na nutrição por conta da esportiva, que eu gosto muito de acompanhar atletas. Não é o meu público-alvo, assim, o único. Eu acompanho pessoas que não fazem atividade física, adolescentes, mas o meu público-alvo, que eu mais gosto de fazer, de acompanhar, são atletas mesmo, de várias modalidades. Legal, bacana. E no caso aí, só pra galera ficar um pouco, entender um pouco como é que tá esse contexto, em Fortaleza, Ceará, né? Isso, em No Fortaleza, caso. atendo em Fortaleza. É, Em todas as regiões, né? Tem muita gente que vem de toda a cidade para cá, é, de Cidade 2000, que é longe, né? Muita gente nem vai saber o que é, mas de distâncias consideráveis, e vem aqui para consulta para o meu consultório onde eu atendo hoje em dia. Eu atendo em 2 locais, mas esse que eu consegui montar, que é meu, é onde eu passo a maior parte do meu tempo atendendo. Meu, bacana. No caso, tu já recebeu alguma solicitação fora de Fortaleza ou sempre foram pessoas e clientes que vieram de Fortaleza? Chegou a receber algum pedido de avaliação ou alguma, sei lá, alguma pessoa que te pediu alguma ajuda online, assim, para fazer alguma consultoria, alguma coisa em nutrição que seja fora de Fortaleza ou ainda não? Sim, já. Inclusive de fora do país, de São Paulo, mas o de fora do país foi de Portugal. Só que para atender na área da saúde, a gente tem que conhecer o paciente. Então, não posso atender uma pessoa online, digamos assim. A primeira consulta, ela tem sempre que ser presencial. Então, primeiro eu tenho que conhecer a pessoa, avaliar ela fisicamente e ver realmente. E depois as consultas seguintes podem ser online, sim. Mas a primeira tem que ser presencial. Ah, então sempre a primeira, até porque tu precisa ver a pessoa, analisar como é que ela tá, né? Não conheço muitos procedimentos que são feitos, mas sempre a presencial é a mais importante para depois, então, poder meio que adaptar para o meio digital, então, né? Essa questão de Exatamente. acompanhamento online. Legal. E Fortaleza, como é que é esse mercado aí em Fortaleza na questão de nutrição, né? Já que tu trabalha por conta, né, hoje,
tem o teu próprio consultório, né? No começo, como tu disse, foi home care, e aí hoje tu tá com o teu próprio consultório. Como é que é para se virar, assim, nessa área em Fortaleza? Então, em Fortaleza tem muito nutricionista, mas é como eu falo, tem lugar para todo mundo, até porque é uma cidade grande e a procura tem sido enorme por nutricionista, pessoas de diferentes classes sociais, inclusive, e procurando saúde, isso me deixa muito feliz. Mas tem muito nutricionista aqui, mas a procura também é muito grande, então tem como todo mundo viver de nutrição, viver de consultório mesmo aqui em Fortaleza. Hoje em dia tem dado muito certo para mim, principalmente depois que eu comecei a atender num local fixo. É, é crescente o número de procura, graças a Deus tem muita gente procurando. Entendi. No caso ali, tu qualifica a tua classe de clientes ali como o quê? A, B, C ou D? Tipo, ali em questão de A, C e D, né? Geralmente são as pessoas que são mais da região de periferia, etc. E A e B ali fica por volta de pessoas que vêm da questão da área mais nobre de Fortaleza, né? Só pra gente entender esse mercado que tu tá inserida e o teu público-alvo hoje em dia, né? Pronto, a maioria do meu público é B e C, certo? Tem um pouquinho do público A, mas a maioria das pessoas são de classe B e C, isso. Mais C do que B. É fácil essa comunicação entre o teu público, assim? Eles conseguem ir certinho pro teu consultório? Todo o esquema que tu faz, né? A gente vai falar um pouco ainda sobre isso, de fazer a receita, perdão. Fazer a dieta e a galera seguir, etc. O teu público consegue, então, executar muito bem isso. Sim, na maioria dos casos, os retornos são ótimos, né? As pessoas conseguem sim seguir o plano alimentar, mas porque a gente monta o plano alimentar junto aqui no consultório. Isso é um diferencial, digamos assim, porque tem nutricionista hoje em dia que não consegue entregar o plano na hora ou montar alguma coisa prévia com o paciente. No meu caso, o plano alimentar é todo feito em cima da rotina do paciente e a gente já começa a fazer uma parte dessa dieta, desse plano alimentar aqui mesmo na consulta. Então ele já sai daqui mais ou menos sabendo o que ele vai ter nesse plano alimentar. Eu não entrego a dieta na hora, porque eu gosto de calcular direitinho, mas eu planejo de acordo com os horários do paciente, se ele faz muitas refeições dentro de casa, fora de casa. Então, por eu aproximar muito o plano alimentar da rotina desse paciente, das coisas que ele tem o costume de comprar, de consumir, geralmente eles conseguem manter direitinho os 30 dias, né? Que é o tempo que eu dou de acompanhamento e depois eles voltam para os retornos com ótimos resultados. Na maioria dos casos, raros são as pessoas que não conseguem seguir mesmo, porque eu tento aproximar ao máximo para tornar esse processo mais fácil para eles, né? Até porque fica mais cômodo também, né? Como isso acaba se adaptando à rotina do cara, ele não precisa mudar a rotina para se adequar à dieta muitas Exatamente. vezes, né? Isso, porque o plano alimentar que tem que se encaixar na rotina do paciente, né? E não o contrário, não o paciente tem que se moldar para seguir um plano alimentar novo e muito diferente do que ele é acostumado, né? As diferenças, se forem necessárias, acrescentar uma coisa nova, eu deixo mais para as consultas seguintes, assim, segunda, terceira consulta, que eu começo a inserir outras coisas se eu achar necessário. Mas na maioria dos casos, graças às redes sociais hoje em dia, as pessoas têm uma noção muito boa do que seria alimentação saudável e geralmente elas já vêm com bons hábitos, tendo que ajustar só alguns pequenos detalhes, assim. Legal. Eu queria até já entrar nessa questão empreendedora, né? Porque todo esse lance de tu achar uma metodologia fácil do teu cliente, né, do teu paciente se adequar, no caso, a dieta se adequar à rotina do paciente, isso é uma metodologia que tu utiliza para poder facilitar os teus atendimentos e os resultados finais dos teus clientes, né, pelo visto. E aí tu comentou que fazia antes a questão do home care, né, e aí foi todo um processo, né, tu começou com home care ali e etc, e aí foi pro consultório. Como que foi essa transição de sair do home care para o consultório e hoje estar trabalhando com isso? Então, quando eu atendia home care, para mim era um pouco complicado e creio que para os pacientes também, porque eu ia para casa do paciente, às vezes ficava num local não muito confortável, o que prejudicava a avaliação, prejudicava a conversa e acabava sendo um pouco conturbada essa relação minha com o paciente atendendo na home care. E acabou que mudar
foi uma melhor opção tanto para mim quanto para eles. Aqui no consultório a gente tem mais tempo, é um local silencioso, então eu consigo dar mais atenção para o paciente, escutar mais o paciente e facilitou muito a minha relação com eles e aumentou muito a qualidade da minha consulta. Não, eu tentava muito no home care trazer essa consulta mais detalhada, só que acaba que eu preciso de mais utensílios, digamos assim. Tem avaliações que eu faço aqui no consultório que eu não conseguia levar para casa do paciente, levar um questionário para ele preencher, um questionário pessoal que eu tenho e outras avaliações, avaliação de urina, digamos assim, esse tipo de coisa que eu gosto de fazer para acompanhar melhor o paciente, além de saber só o que ele come e que atividade física ele pratica. Então aqui eu consigo ter mais esses recursos para oferecer um atendimento mais completo para o meu paciente, digamos assim, no Ou seja, consultório. o consultório é uma ferramenta excelente, sim, para todo profissional, então, de nutrição, se você parar para pensar, né? Claro, tem gente que se adequa ao home care, tem gente que se adequa ao consultório, mas ele traz essa seriedade, né? Isso, com certeza. Quando você tem um local fixo, inclusive questão de agenda de quantidade, né, aumentou bastante porque você tem um local acho que gera uma seriedade, mostra uma seriedade do profissional para o paciente, né? Eles se sentem mais seguros. Antes era a primeira pergunta que eles faziam, se eu já tinha local fixo para atender, antes a resposta era não, né? E eu nem esperava, porque tão cedo eu imaginava ter um consultório meu, digamos assim, mas deu certo ainda em 2019, com 4 meses, eu estou com 4 meses de atendimento, atendendo em consultório, né? E mudou tudo. Ah, legal. E uma coisa importante que eu queria ver contigo, que isso tem muito, assim, em todas as profissões, que a gente fala do networking, né? Que é praticamente essa comunicação de profissionais entre si e que isso facilita parcerias, né? Eu creio que tu tenha feito nessa carreira agora que tu tá construindo de nutrição, de nutricionista e tudo, tu tem uma parceria assim com profissionais? Isso. Desde o começo, esse foi o meu foco, né? Fechar parcerias. Como encontrar essas parcerias? Primeiro, você tem que definir a sua área de atendimento. No meu caso, é a nutrição esportiva. Então, eu busquei academias, personal, centro de estética, que são locais que hoje eu tenho parceria com vários personagens, com quase todas as academias aqui próxima à região onde eu atendo, que acaba que é bom para mim e para os profissionais que estão fazendo parceria comigo, porque tem relação de desconto por quem é indicado por esses profissionais, ou eu também indico esses profissionais. Por exemplo, chega um paciente precisando de um personal, eu já vou indicar um dos personagens que atenda na região onde esse paciente mora, porque é um personal que tem parceria comigo. E é fato, sozinho você cresce, mas com parceria você cresce muito mais rápido e é mais fácil de arranjar paciente, de manter esse paciente, porque se uma pessoa vem comigo fazer um plano alimentar e é acompanhada por um personal, a gente vai ter sempre esse link e o paciente vai retornar para mim, vai retornar para ele e vai seguir direitinho o que a gente combinou e vai acabar que tem resultado bom para ambos os lados, tanto para o personal, por exemplo, que treina esse paciente, quanto para mim, que vai trazer bons resultados da dieta que eu passei. Então, digamos que 50% dos meus pacientes de hoje em dia são pacientes vindos de parceria. Parceria de loja de suplemento, de personal e de centro de estética, que é o meu foco, porque é a área que eu atendo hoje em dia. E foi o que me ajudou muito a conseguir pacientes novos e conseguir manter bons resultados desses pacientes. Pacientes que vêm de parceria geralmente trazem ótimos resultados, mais do que os pacientes que não vêm. Legal. Isso, no caso, até se tu for ver, gera uma certa amizade, né, assim, com os profissionais da região. Independente se são nutricionistas ou não, né? Isso. A gente tem que variar, né, nas parcerias e ajudar também os profissionais próximos a gente, que graças a Deus eu estou bem rodeada de academias e de estabelecimentos relacionados à saúde. Então acaba que a gente cuida de uma população inteira, né? Por conta de hoje em dia tem academia em tudo que é canto, então você tem que saber direitinho a área que você quer seguir, procurar mesmo essas parcerias, porque modifica muito o seu atendimento e aumenta bastante o fluxo de pacientes e de retornos, digamos assim. Entendi. Isso é interessante até principalmente para quem tá começando ainda na área
que não têm conhecimento tão assim prático, né? As pessoas que começam na área, às vezes têm receio de fazer amizade com profissionais da mesma área com medo de, sei lá, aquelas rixinhas, né, de, o fulano tá pegando meus clientes, sei lá, eu vou ter que ficar passando o cliente pra ele, etc, né? Isso, se tu for ver, é muito importante até no início, né? Porque o cara não sabe pra onde ir, não sabe como começar, e a parceria vai meio que te ajudar a dar os primeiros passos, porque ele já tem uma vivência maior também, né? Exatamente. E eu falei de parcerias com outros profissionais, mas você pode sim ter parcerias com profissionais da nutrição que atendam em outras áreas. Eu não atendo criança, eu não atendo gestante nem idosos, porque não é uma área que eu me identifico e eu quero focar em uma área apenas, que seria a área esportiva, atendendo criança e adultos. Então você pode muito bem fazer parceria com profissionais que atendem materno infantil, que ela vai atender o filho daquela mulher e pode encaminhar a mãe daquela criança para você. Ela atende o filho e encaminha a mãe da criança para você. Do mesmo jeito, um idoso, que você indica para um amigo seu que atenda idosos e o pai ou o filho daquele idoso vai vir para você como paciente seu. Então, essa troca é muito importante. Eu faço muito isso hoje em dia. Como eu disse, eu não atendo esses outros públicos e encaminho todos para amigos meus de profissão que atendem essas áreas em específico, porque aquele paciente vai receber um atendimento melhor do que eu daria, porque não é uma área que eu estou estudando, idoso nem criança, por exemplo. Então, parceria na sua área também ajuda muito. Perfeito, isso faz com que até cada um cresça, né, cara? Isso faz com que o mercado fique cada vez mais harmônico, assim, né, se for ver. Ajuda uma classe inteira, né? A classe dos nutricionistas. Nossa, maravilha. E aí, isso tem um ponto muito importante que eu acredito que a maioria dos nutricionistas, se tiver alguém que está iniciando na área, não deve saber ainda como fazer, que é a captação de cliente, né? Como que é esse esquema de captação de cliente, como que eles chegam até você, assim, putz, a gente fala muito de mídias, de redes sociais, de tudo ligado à área digital, né? Como que tu usa isso a teu favor, assim, no Instagram, porque eu vi que o teu maior movimento ali no Instagram, então tem a questão de posts, story, né? Como é que é essa logística tua hoje de atender os teus clientes e captar novos clientes? Isso. A disciplina de marketing na faculdade nunca foi tão necessária. 90% dos meus pacientes hoje em dia vêm das redes sociais, e, assim, sem dúvidas. Fora as parcerias, a frequência nas redes sociais, a sua presença na rede social é muito importante. Principalmente stories, quando eu faço stories falando sobre um assunto em específico que seja de interesse da maioria das pessoas, por exemplo, reeducação alimentar ou falar de alguma alergia, sempre tem alguém que se identifica e vai no direct para poder pedir mais informações ou clica no link do WhatsApp que eu deixo disponível no perfil. Então, eu tento deixar fácil essas informações para as pessoas, para conseguir conquistar realmente essas pessoas. E pelas redes sociais tem sido o meu principal meio de captação de clientes, digamos assim. Através de stories, através de posts, me deixando acessível para tirar dúvidas. Uma dica que eu dou, nunca seja um profissional que não está ali disponível para tirar as dúvidas de um possível paciente, digamos assim. E a forma de responder também o paciente é muito importante. Eu vejo que quando eu mando áudio, por exemplo, explicando como funciona a consulta para um paciente que vem me perguntar um valor, eu nunca respondo o valor de cara. Então, eu vou primeiro perguntar se ele conhece como funciona a consulta, se ele tem alguma dúvida, e mandando isso por áudio, o retorno desse paciente é muito mais fácil. Eu tenho percebido isso com esses meus meses de trabalho, né, aqui no consultório, e geralmente dá muito certo. A pessoa sempre retorna dizendo que não sabe como funciona a consulta, então é uma forma também de eu entrar, né, na conversa melhor com esse paciente e tentar trazer ele para cá para o consultório, fazer ele marcar a consulta. Então a rede social. Oi. Ou seja, tu gera meio que um relacionamento com o teu cliente, então, né? Exatamente. Muito mais fácil, né? Exato, porque eu vejo que profissionais da saúde, mais antigamente, né? Hoje em dia não tem sido mais assim, gerava muito uma distância. O profissional era meio que não muito acessível para o paciente. E eu não faço isso, eu tento ser o máximo que eu consigo de acessível para os meus pacientes. Eu tenho um número de WhatsApp
exclusivo para os meus pacientes, então eu estou sempre lá o dia todo tirando dúvidas, eu não demoro a responder e tento criar uma relação de amizade mesmo com meus pacientes, porque querendo ou não, no consultório a gente se torna amigo desse paciente, a gente sabe da vida dele e trabalhar com comida mesmo, nutrição em específico, é muito você saber dos sentimentos daquele paciente, porque as pessoas ligam muito os sentimentos e as coisas que acontecem à comida. Então você mexe muito no íntimo do paciente quando você trabalha com alimentação e você se torna amiga do paciente, você sabe muito da vida dele. Então, eu tento aproximar ao máximo a minha relação com o meu paciente, deixar ele confortável, conversar bastante sobre o que ele sente dificuldade. Então, a gente trabalha muito em cima disso. O sucesso para mim hoje em dia com o meu trabalho tem sido muito dessa minha proximidade com o paciente. E eu faço isso na consulta, mas começa mesmo na rede social, através de uma conversa pelo direct ou pelo WhatsApp, digamos assim, como o paciente preferir, né? Hoje tu tem até uma frequência a questão de post, né? Não, tu não faz, tipo, deixa largado, né? Existe uma frequência que tu tenta seguir cada vez mais no teu Instagram para gerar conteúdo, né? Porque hoje o marketing de conteúdo, que é essa geração de conteúdo alimentando a rede social, o Instagram, faz com que tu consiga ir além, né? Porque se a gente pegar até as, as redes sociais, eu vou deixar na descrição aqui desse podcast, desse episódio, para você que está ouvindo esse episódio e quer conhecer um pouco sobre a Marina, eu também vou deixar isso muito importante que eu analisei no teu Instagram, que tem uma frequência e tem uma riqueza de conteúdo, tanto no story e no post mesmo do feed de notícia ali no Instagram, e tem uns dias que tu deixa separado praticamente, ou tu vai só alimentando do jeito que tu entende? Então, é muito importante essa frequência do post, porque é engraçado como as pessoas sentem falta. Eu recebo muito quando eu demoro, assim, por exemplo, tem uma semana que foi o meio corrido e eu não consigo fazer o post com a frequência que eu costumo fazer, as pessoas sentem falta. Então, eu tento fazer de 3 em 3 dias, colocar um post novo no feed, mas os stories são diários, assim, tem que ter essa comunicação nos stories que eu me sinto mais próxima dos pacientes e eles de mim. Então, story é todo dia e post de 2 em 2 dias ou 3 em 3 dias. E eu tento Legal, variar e isso aí tu deixa já fixo, né? 3 em isso. 3 dias, bonitinho, tu vai Tem produzindo. que ter uma Hoje frequência. legal. E hoje o que que tu produz, assim, de conteúdo que tu, na tua mente, assim, vem a primeira coisa que tu vê que é o teu cargo forte de conteúdo, né? Eu vi que tu faz muita coisa relacionada aí no mercado, tira foto ali dos produtos, ensina o teu cliente, o teu paciente e futuros pacientes, claro, né? Como analisar comida, como ver as informações nutricionais, né? Tudo isso. Qual é o teu cargo forte hoje de tu ver que, poxa, esse conteúdo é a minha bola de cristal, é isso aqui que gera realmente engajamento. Então, o que gera engajamento é falar sobre conteúdos que os meus seguidores têm dúvidas. Então, geralmente eu abro aquela caixinha de pergunta nos stories e deixo lá disponível para as pessoas perguntarem o que elas têm curiosidade. Então, os conteúdos que eu vou gerando são com base ou de dúvida dos meus pacientes ou de dúvida dos meus próprios seguidores que deixam lá e eu gero conteúdo em cima disso. Mas o cargo forte hoje em dia eu diria que seria supermercado. Tirar dúvidas com relação a como fazer escolhas mais saudáveis no supermercado, como escolher entre um produto e outro. Então, eu diria que hoje em dia seriam os tipos de post ou de assuntos nos stories que fazem maior sucesso, porque é mais do dia a dia da pessoa. Ela sempre vai no supermercado, então ela quer saber como fazer escolhas mais saudáveis, como escolher, o que diferenciar entre dois produtos. Por exemplo, vou comprar 2 aveias, então qual das 2 aveias eu devo escolher? Como que eu diferencio uma da outra? E tem sido o que eu tenho batido mais na tecla, digamos assim, no meu Instagram, porque mesmo com muita informação disponível hoje em dia, as pessoas ainda têm muita dúvida com relação a isso. Então eu baseio no que os meus seguidores querem saber, mas as dicas do supermercado são as que fazem mais sucesso hoje em dia, com certeza. Então hoje tu tem focado, né? Assim, claro, tu tem os teus atendimentos que tu faz, o acompanhamento dos teus clientes atuais, mas o foco de captação dos teus clientes basicamente tem vindo do Instagram, né? Essa ferramenta que hoje é muito poderosa,
que é o Instagram, né? Antes a gente tinha um fluxo muito alto de gente veiculando coisas no Facebook, porque era a rede social do momento e etc. E hoje a gente tem, nesse ano, né, principalmente 2019, e acredito que para 2020 ainda continue um pouco a questão do foco no Instagram, né? Essa produção de conteúdo para o Instagram, que é da onde vem os teus clientes pela internet. E aí, hoje, o maior engajamento, então, tu tem de clientes que fecham contigo, são pela internet, ao invés de ao vivo, assim, tipo, o cara vê, bater na porta do teu consultório e quiser uma avaliação. A maior vem do Instagram ou também tem clientes, uma gama muito grande de quem bate na tua porta? Não, a maioria hoje é do Instagram, com certeza. Diria que 90% dos meus pacientes são do Instagram. Chega pessoa aqui que eu nunca vi na minha vida e são geralmente das redes sociais, do Instagram em específico, que é uma rede muito boa porque ela dá muitos recursos para você captar pacientes e eu também crio recursos em cima do Instagram, por exemplo. É uma coisa bem interessante que eu queria falar. Um calendário que eu fiz para você preencher nos stories em específico. Então é um calendário mensal. Todo mês eu coloco esse calendário de cara nova, né? Mudo as cores, mas a pessoa vai preencher com ou os exercícios que ela faz ou a alimentação que ela faz. Eu deixo disponível esse calendário no meu Instagram, de acesso gratuito para seguidores e para pacientes. Então, foi uma ferramenta que eu criei com base nessa rede social que é o Instagram e nos stories, que é o que tem feito mais sucesso hoje em dia, para as pessoas preencherem, que é uma forma de elas se educarem com relação a treino e alimentação e conseguirem ver o quanto que elas renderam no mês analisando esse calendário e preenchendo no próprio Instagram. Então, quando elas postam, elas geralmente me marcam, então acaba que se torna uma divulgação a mais para mim, porque é um calendário feito por mim e que eu deixo lá disponível para quem quiser usar, hoje em dia lá no próprio Instagram. Ou seja, isso acaba veiculando o teu nome, né? Porque praticamente muitas pessoas vão ver e o teu nome cada vez vai ficando mais forte e consolidado na própria rede social, né? Exatamente. Tem amigos muito boa, tem amigos inclusive que gostaram muito da ideia e acabaram fazendo também e tem funcionado muito para todo mundo. Esse calendário, eu diria que foi um sucesso, ainda continua sendo. Então, quando chega no fim do mês e eu não postei esse calendário ainda, são vários directs que eu recebo para poder botar esse calendário. Então, eu fiquei muito feliz que foi uma ferramenta que eu criei, mas que ajuda muita gente a escolher hábitos saudáveis, começar uma atividade física que se não tinha começado ainda e controlar a alimentação e tudo mais. Então, tem funcionado bastante e tem dado muito certo, eu gosto muito. Meu, marketing de relacionamento total aí, porque daí o cliente começa a criar um vínculo de amizade contigo, porque ele se sentiu, ele teve a dor dele, que a gente fala muito a questão de dor, né, que é aquilo que o cliente necessita resolver hoje em dia, e ele teve a dor dele suprida, né, resolvida por um simples calendário que tu desenvolveu, uma ideia que tu desenvolveu dentro da plataforma que tu tá usando como ferramenta, e hoje ele se sente grato muitas vezes por ter esse calendário auxiliando ele na vida dele, na reeducação alimentar e etc, né? Isso é sensacional, né, se tu for ver. Tem muita gente que me agradece pelo calendário porque diz que é uma forma de motivação que ela tem para poder continuar a fazer o exercício e fazer atividade física, porque no fim do mês ela vê o quanto que ela rendeu com aquele calendário, ela vê os dias que ela foi se alimentar direitinho, os dias que não deu tão certo, e no mês seguinte ela tenta sempre se superar. Então, acaba que para quem tem dificuldade de manter uma atividade física ou de manter uma alimentação, ter que preencher um calendário e manter uma regularidade nessas práticas ajuda muito. Meu, que legal. E nisso nessa questão de amizade, né? Essa questão de tornar o cliente tão próximo de ti, tu tem algum programa, assim, para clientes? Alguma coisa que tu faça poxa, fidelize ou que estreite mais ainda o relacionamento? Algum grupo, alguma coisa que tu desenvolveu ou desenvolve para continuar com esses clientes sendo mantidos na tua agenda? Então, o que eu faço hoje em dia é geralmente manter essa amizade com o paciente e me tornar o mais acessível possível. Então, creio eu que a maioria dos meus pacientes retorna porque a gente acaba que cria uma amizade e uma frequência, digamos assim. Eu falo com meus pacientes todo dia.
eu me deixo disponível para eles perguntarem, tirarem as dúvidas, mesmo depois da consulta. Eu falo bastante que, ao saírem pela minha sala, eles não deixam de ser meus pacientes. Então, eu bato muito nessa tecla deles voltarem, falarem para mim se está dando certo, o que é que não está dando certo para a gente poder ajustar. Então, creio que o que funciona, o que atrai esses pacientes é realmente essa relação de amizade que eu tenho com eles e me deixar disponível. Toda segunda-feira é um dia que eu tenho de mandar a mensagem para os meus pacientes. Ainda eu consigo fazer isso, né? Porque não é um número tão grande de pacientes. No futuro, eu acho que eu vou ter que desenvolver outro método. Mas segunda-feira é o dia que eu tiro para conversar com todos esses pacientes e perguntar o que está dando certo, o que está dando errado. Porque, apesar de eu me deixar disponível, muitos deles têm vergonha de perguntar, ou acham que vão incomodar, mesmo eu deixando bem claro que não. Então, como eu sei que isso acontece, eu mesma falo com esses pacientes e vou perguntar o que está dando certo e se não está dando certo para a gente ir lá e ajustar para que dê certo para esse paciente. Porque o interessante é que funcione para ele ter um bom resultado que vai mostrar, né, o meu trabalho. Então, se não funcionar para o paciente, ele não vai seguir e ele não vai me trazer um retorno bom para o meu trabalho e nem para ele. Então, eu que tenho que me esforçar para poder ajustar bastante o meu serviço, né, o plano alimentar, a minha avaliação, para que se encaixe na vida desse paciente, para que ele retorne com bons resultados e retorne posteriormente por conta desses resultados positivos. Show de bola. E tu tem alguma coisa voltada para mulheres? Então, o meu público-alvo é de esporte, mas eu atendo homens e mulheres. E há um tempo atrás eu montei um grupo de emagrecimento, que já está na 3ª edição, que foi outra forma que eu pensei para poder captar pacientes. E por que eu pensei no grupo? Porque principalmente mulheres têm a questão hormonal, questão de TPM, de pressão no trabalho, de pressão dentro de casa. Então, em grupo, eu achei que fosse funcionar melhor. E funcionou. A gente já está na 3ª edição do grupo e sucesso, assim, é um grupo de emagrecimento só para mulheres e tem uma premiação final. E ganha essa premiação a mulher que emagrecer de forma mais saudável, digamos assim. Todas elas vão ganhar porque são a construção de hábitos que elas têm para a vida inteira. Mas ganha esse desafio, digamos assim, quem emagrecer de forma mais saudável, né? Perdendo gordura e ganhando massa magra. E durante esse processo a gente vai tendo acompanhamento, eu vou fazendo avaliações durante esse tempo, que o tempo de duração do grupo de emagrecimento é de 2 meses. E durante esse período a gente vai fazendo avaliações, todas elas recebem um plano alimentar, então tem funcionado bastante porque a gente tem grupo no WhatsApp e tem um material exclusivo para elas que participam do grupo, material de apoio, com dica de alimento, de como fazer essas compras no supermercado. Então é um material todo desenvolvido para essas meninas que participam do grupo. Inclusive tem um que a gente está finalizando próximo sábado. E é um grupo, nesse agora são 14 mulheres. E tem funcionado bastante pelo WhatsApp. Imagina, 14 mulheres juntas num grupo. Mas tem dado muito certo, elas trocam ideia no WhatsApp, tem dica de receita, de tudo, para poder fazer funcionar. Mas o que funciona mesmo é ter este grupo, porque elas vão trocando ideias no próprio grupo. Uma coisa que funcionou para outra, elas vão compartilhar lá. Uma semana que tá meio difícil, porque passou por algum problema. Então, elas sempre compartilham no grupo as experiências dela e se dão força por lá. E se tá difícil, elas compartilham lá. E tem gerado ótimos resultados. A ganhadora do desafio passado perdeu 10 quilos em 2 meses. Então, é uma diferença muito grande para uma mulher perder em 2 meses. Geralmente, mulheres que não conseguiam manter um plano alimentar sozinhas, porque faziam muitos cortes na alimentação e não conseguiam passar 1, 2 semanas. Então, elas vão mudando de hábito. Elas começam a comer vegetais que não comiam antes, porque todas essas instruções são dadas. E durante esse tempo do desafio 2 meses, eu coloco desafios semanais. Então, toda semana elas vão tendo um desafio novo para cumprir, que vão fazer elas chegar nesse objetivo de forma mais rápida, assim. E a intenção do desafio é fazer mesmo elas mudarem de hábito e levarem esse hábito para a vida inteira, e não somente nos 2 meses do desafio. Tem dado muito certo, eu fico muito feliz. A gente vai fazer a nova edição em janeiro, e sempre com mulheres, porque, ao meu ver, no meu dia a dia, são as que têm mais dificuldade de alcançar um objetivo, digamos assim,
por vários motivos, né? Como eu disse, hormonal e pressão do trabalho, pressão de casa e dificuldade mesmo que as mulheres têm mais do que homem para perder peso, digamos assim. É bem mais difícil para as mulheres do que para os homens. Entendi, até essa questão, ela estreita bastante o relacionamento. Tu conseguiu criar um negócio que estreita mais ainda o relacionamento entre os teus clientes, entre as tuas clientes, no caso, né? E que, poxa, tu conseguiu criar um método que ajuda elas tanto na autoestima, né? Porque elas se ajudam entre si nesse grupo, pelo que eu tô entendendo. Elas conseguem seguir a dieta, coisas que elas não conseguiriam seguir sozinha, né? Então cria meio que uma amizade até entre elas, não só o nutricionista profissional com o seu cliente, mas todas, né? Vira um grupo de amizade que tem um fundo de muitas vezes ter uma gincanazinha, uma brincadeirinha de ganhar o dinheiro no final, um prêmio, etc. Mas que o foco principal, que é a reeducação alimentar e a mudança de hábito, acontece de forma muito fluida, né? Muito leve, né? Não tem um peso de carregar ai, tem que fazer a dieta, que saco, mas aí quando uma compartilha com a outra, deve gerar essa amizade mais forte ainda, né? Sim, elas não, muitas delas nem entram pela premiação, elas entram pelo grupo. O que atrai muito as meninas a entrarem é o grupo no WhatsApp e é fazer todo esse processo que seria individual, fazer em conjunto, né, com outras mulheres que geralmente são da mesma faixa etária, que passam pelos mesmos problemas e as mesmas dificuldades. Mulheres depois dos 30, que já têm uma certa dificuldade de conseguir emagrecer, que o objetivo do grupo é esse. Então elas compartilham ideias e passam por esse processo todas juntas, o que facilita demais. E depois elas ficam, elas fidelizam mesmo essa amizade, os grupos continuam, né? Eu saio, porque não tem como ficar administrando 3, 4 grupos dos anteriores, mas eu soube que elas ainda continuam no grupo e ainda assim, depois do desafio, continuam tendo resultados. Então, por isso que é interessante, porque são hábitos que elas modificam e que elas levam além dos 2 meses do desafio, porque foram coisas que foi um processo que elas respeitaram, que geralmente não é o que acontece, né? As pessoas saem cortando alimentos da sua rotina para poder conseguir emagrecer, mas não conseguem manter, porque não é corte, né? São adaptações que você vai fazendo, mudanças devagar, né? Um processo que acontece bem lentamente, mas que você consegue levar por mais tempo porque você se reeducou, digamos assim. E é o que tem acontecido no grupo. Eu fico muito feliz com esses resultados. Legal. Tu tem achado, então, aqui durante essa conversa, a gente tem entendido que tu tem encontrado formas fáceis, né, de adaptar o teu atendimento para tu captar clientes, gerar renda, né, porque você escolheu a profissão de nutrição, porque, poxa, é o que tu gosta hoje em dia de fazer e é o teu ganha-pão, basicamente, né, isso é a dificuldade hoje que todo empreendedor tem, que é de manter uma consistência no seu trabalho, gerando renda, captando clientes e fazendo com que isso não fique maçante, não fique chato, você escolher uma profissão para trabalhar e que ela não seja o karma da sua vida, a chatice da sua vida, atrelando a satisfação do teu cliente ainda, né? Porque são pessoas que saem extremamente felizes, que conseguiram resolver o problema delas, né? Poxa, sai com conhecimento ainda, né? As pessoas aprendem a comer direito, aprendem a ter uma educação alimentar, uma reeducação alimentar, né? E outra coisa, né? É amizade pra vida toda, né? Essas pessoas aí não vão simplesmente desaparecer, boa parte delas não vão simplesmente desaparecer, elas vão lembrar sempre de ti. E aí vem uma coisa muito interessante que a gente sempre fala, que é o marketing boca a boca, né? Acredito que tu já foi indicada por outros pacientes para que pessoas venham se consultar contigo também, né? Exatamente. Essas próprias mulheres do grupo já me trouxeram pacientes familiares que, através delas, né, do grupo, do tempo que elas ficaram, elas gostaram dos resultados e mandaram familiares e amigos. Apesar das redes sociais serem fortes, o boca a boca também ainda é muito forte. Então, através dessas mulheres, eu consegui muitos pacientes das parcerias também. Porque acaba que quando você fica no consultório é uma coisa muito fechada. Então, você tem que ramificar essas formas de conseguir paciente, porque ninguém vai vir aqui e bater na sua porta. Então, elas têm sido uma ferramenta muito boa de divulgação também, porque elas mesmas, depois do desafio, elas se tornam pacientes. Várias das meninas que conseguiram resultados bons não vão parar por aí. Então, elas voltam, retornam para mim para continuar o tratamento como pacientes
ou então esperam o próximo desafio para entrar de novo e começar todo o processo. Muitas do primeiro desafio, por exemplo, se interessaram em entrar no terceiro desafio e as vagas acabam rápido, porque eu não consigo atender mais do que 14, 15 mulheres é o meu máximo. Então, elas têm que ficar sempre esperando a próxima edição ou então retornar como pacientes aqui para o consultório. Que legal. Hoje muita gente, eu vejo assim, ó, acompanhando algumas coisas, as pessoas falam muito de biopendância, né? Isso eu não entendo muito sobre biopendância, mas eu vejo que, é um negócio que todo mundo fala e que muita gente quer fazer. Isso se tornou também uma realidade no teu dia a dia, na rotina como nutricionista? Exatamente. A bioimpedância, se formou, você tem que ter uma bioimpedância. Por quê? Porque as pessoas gostam, certo? É o que funciona bastante. Quando vem um paciente novo para marcar consulta, é uma das perguntas que ele faz, se você usa o aparelho de bioimpedância, que por conta das redes sociais acabou que ficou muito conhecido, então as pessoas têm curiosidade de saber. Apesar de não ser uma ferramenta tão necessária, por já ter o adipômetro e as circunferências, que eu considero um método de avaliação muito mais confiável, mas a bioimpedância gera muita curiosidade, porque é uma coisa nova, é uma máquina que faz uma avaliação de um paciente. Então, eu uso ela aqui no consultório também e é um diferencial na minha consulta. Os pacientes gostam muito e vêm ansiosos para ver o quanto que vai dar diferente a idade metabólica, a gordura visceral, que são os parâmetros que eu gosto de mais avaliar na bioimpedância, e eles vêm ansiosos para poder refazer no retorno, digamos assim, ou na primeira consulta, fazer pela primeira vez a bioimpedância. Então, Meu, que legal. Vira é uma meio que um das formas atrativo, né? muito, muito atrativa, os pacientes gostam muito, demais mesmo. Vem muito pela bioimpedância. Ah, imagina. E qual dica tu daria pro nutricionista que tá, putz, saiu hoje da faculdade? O cara saiu hoje da faculdade, quer entrar no mundo de nutrição, né? O que tu daria de dica pro cara começar já, poxa, a engatar no mercado, já começar a construir de pouco a pouco o seu nome, né? Os passos, 3 dicas ou 3 passos que tu considera, assim, meio que fundamental pra pessoa já começar a engatar e começar a, de fato, fazer dinheiro com a profissão. Então, primeiro, eu acho que quando você sai da faculdade, você sai muito perdido. Então, se a pessoa não estagiou, não teve uma vivência na área, eu aconselho que, primeiro, ela defina a área pela qual ela quer trabalhar. Não seja um profissional que atende todos os públicos, porque depois você não vai conseguir focar no que você realmente gosta. Então, defina o que você gosta, o que você quer fazer. Ah, eu quero atender idoso. Então, foque em atender idoso desde o começo. Entre numa pós-graduação, faça uma pós-graduação de primeira, se possível, antes de terminar a faculdade, já comece essa pós-graduação, que ela vai lhe dar um respaldo maior para poder começar, porque querendo ou não, o começo é perrengue, muito, não é pouco, é muito perrengue que você passa, porque você ainda não é conhecido, você não tem nome, né, na praça, digamos assim, então você tem que ficar conhecido. E quando você vem com uma bagagem de uma pós-graduação, digamos assim, um conhecimento prévio, é muito mais fácil de você conseguir se destacar no mercado, não tendo que esperar tanto tempo, 1 ano, 2 anos, para poder divulgar mais o seu nome. E invista muito nas redes sociais. De verdade, a dica que eu tenho para dar, não só para nutricionista, mas já que é o meu foco para todos os profissionais, invistam em redes sociais, se mostrem com frequência, né? Se divulguem, porque quem não é visto não é lembrado. Então vocês têm que se divulgar. Quem tem vergonha de fazer vídeo, pratica vídeo sozinho. Eu recebo muita dúvida até de amigos de profissão que falam: Marina, como é que tu consegue gravar vídeo? Como foi que tu perdeu a vergonha de fazer vídeo? Fazendo vídeo mesmo. Grave só pra você, se você não gostar, você apaga. E meter as caras mesmo na rede social, que eu diria que seria o pontapé principal, assim, para você começar a sua carreira e começar a divulgar o seu nome, ser conhecido e conseguir captar esses clientes no começo. Show de bola. Meu, bate-papo bacana aqui com a Marina, que é nutricionista em Fortaleza, Ceará. Para quem é cliente dela, eu vou até sugerir aqui um desafio, sei lá, um pequeno desafio, já que a gente tá nesse clima aí de grupo, desafio e etc. Vai agora, tu que tá ouvindo esse podcast aqui, que conhece a Marina, ou que também às vezes não conhece, mas tu que conhece, que é cliente dela, vai num dos posts dela lá, comenta, eu ouvi o teu podcast, ou comenta ali, eu amo a minha Nutri, gera isso pra gente aqui, vamos movimentar essa galera, mostrar o quão forte é esses clientes, então essas clientes também do grupo, né, de mulheres
que tu tem de emagrecimento, vão lá, comenta no post dela que tá ouvindo esse podcast aqui, manda um abraço, um beijo pra ela lá, você que acompanha e que curte o trabalho da tua nutricionista. E Marina, estamos indo pra parte final agora do nosso podcast, onde a gente fala, tem indicação sobre livro de cabeceira, né? Livro que putz, tu lê todo dia, que tu tem aí na tua cabeceira antes de dormir, tá ali do ladinho e que tu lê hoje, atualmente, né? E que tu pode indicar para nutricionistas que estão ouvindo esse podcast hoje. Alguma coisa que tu tem de livro aí para fazer indicação e agregar mais ainda essa profissão? Pronto. Apesar de atender na área de esportivo, ultimamente eu tenho me interessado muito por alimentação vegana, vegetariana, que é uma área muito crescente. Inclusive, alunos que estão se formando agora, nutricionistas que estão se formando agora, procurem saber mais sobre alimentação vegana, vegetariana, porque vai chegar alguém com esse perfil no consultório de vocês. E tem um livro muito bom que chama Alimentação Sem Carne, que ele dá praticamente algumas opções de refeição para quem quer se tornar vegano ou vegetariano, quem está começando agora. E até para mim, que sou nutricionista, para pensar nas combinações de alimentos, ele me ajudou bastante. Então, esse é um dos livros que eu deixo aí de dica para vocês. E eu vou dar outro de nutrição e mais um assim da vida, tá certo? Tem um que chama Dieta da Mente e Dieta da Mente para a Vida, que são combinados, né? Um complementa o outro. E ele é basicamente um livro que fala sobre aumentar o consumo de gorduras boas na sua alimentação e como essas gorduras boas auxiliam no funcionamento do seu cérebro, da sua mente e evitando doenças como o Alzheimer, por exemplo. E é um livro muito interessante, eu vou ler agora pela segunda vez os dois, porque é muita informação bacana e a gente é muito ligado no consumo de carboidrato, digamos assim, não tanto no consumo de gorduras boas e como elas realmente nos ajudam. E fica aí a dica para vocês também. O outro já seria uma opção mais para todo mundo, não só para nutricionista, que chama As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. E ele divide as partes da sua vida por capítulos e ele vai explicando como que você consegue ver coisas diferentes da sua vida de uma forma diferente. Se você parar para observar melhor, um problema não vai ser tão grande assim se você começar a analisar de outras formas. Então esse sim é o livrinho que eu tento ler ele todo dia. Ele é dividido em pequenos trechos e eu leio um trecho dele todo dia e tem me ajudado muito, porque a gente vive numa vida muito frenética e às vezes a gente precisa parar um pouco para analisar de cima e não se preocupar tanto com coisas que não merecem tanto essa preocupação. Então eu aconselho muito esse livro, é muito bom. Muito bom, meu, perfeito. 3 indicações de, poxa, livros aí que eu creio que vai ajudar muito profissional aí que tá começando e também profissional que já está na área, né? Bate-papo, Marina, muito obrigado pela tua presença, por esse convite, tu ter aceitado de estar compartilhando aí a tua vivência, a tua expertise aí na área de nutrição, tá criando aí cada vez mais a tua carreira aqui nessa área, e principalmente em Fortaleza, né? E quem sabe aí para fora de Fortaleza também, né? Quem dita é o futuro, vamos ver o que vai dar nisso, mas muito obrigado. Poxa, quiser ainda deixar as tuas redes sociais, isso é muito importante para que as pessoas possam te encontrar, né? Pode já o canal aberto aí, pode falar. Tá, ok. Gente, eu que agradeço pelo convite. Foi muito bom falar aqui com vocês e talvez ajudar outros profissionais. Eu me deixo aberta, tá? Minhas redes sociais são abertas, então caso você queira perguntar alguma coisa a mais, fora o que eu falei aqui, eu estarei disponível para tirar dúvidas também, dar outras dicas por lá. E meu Instagram é Marina Fortes Nutri, bem facinho, e tô lá todos os dias nos stories e no direct também. Não demora a responder para deixar tudo mais acessível para todo mundo. Adoro passar informações. Show de bola, é isso aí. Muito obrigado para você que está acompanhando o podcast até agora. E acabou o episódio, mas nos encontramos no próximo episódio com mais um profissional da área de empreendedorismo e qualquer outra área que a gente vier convidar para cá. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Show, daí tu só dá um